canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Escolhemos para este vídeo da nossa sessão Projetos e Artigos que Fizeram Época um projeto muito interessante, ou melhor, um artigo muito interessante e que também era um projeto que falava de alguma coisa que os músicos conheciam, aqueles que tinham conjuntos musicais, aqueles que trabalhavam com efeitos musicais também conheciam, né? Mas que não era assim muito bem detalhado. Então precisava ter um artigozinho melhor explicando o que seria e também a sugestão para construir um projeto prático que desse aquele efeito que poderia ser usado em som doméstico, som ambiente e em conjuntos musicais. Então assim, na revista número 78, essa revista saiu em fevereiro de 79, nós falamos de um novo efeito para o seu som. Era o efeito Leslie. Vocês já ouviram falar do efeito Leslie? O efeito Leslie é o efeito do som giratório. É um efeito que a gente obtém fazendo com que um alto-falante ou uma fonte sonora gire. Então nós publicamos este artigo na revista que fez bastante sucesso. Depois de detalhar o efeito, dar explicações técnicas de como ele funcionava, o que acontece quando um alto-falante gira? Os nossos ouvidos percebem a variação do som, porque ele muda a direção de emissão. É como se fosse uma antena de radar em que o feixe ele passa a girar. Então, se você está perto, de repente o som vai passar por você e você vai ter aquela sensação do som chegando, ficando mais alto e diminuindo. Se isso for feito rapidamente, você tem um efeito de modulação. Isso num conjunto musical, numa caixa de som para som ambiente, para, vamos dizer, o seu próprio amplificador de som local, se você tiver um efeito desses, vai modificar bastante o som. Hoje nós temos DSPs, nós temos circuitos eletrônicos digitais que podem simular isso através de lógica, através de modulação, da conversão digital do sinal e do tratamento desse sinal digitalizado de modo que limite esse efeito. Mas muito mais legal é você poder fazer o efeito real. E naquela época não tinha o digital. Então, se você quisesse ter o efeito de Leslie, você tinha que dar um jeito de seu alto-falante girar. Mas para fazer o alto-falante girar tem o problema dos fios, né? Então nós resolvemos isso com um arranjo muito interessante que nós publicamos na época, que é você montar o alto-falante na vertical e fazer uma caixinha com um pórtico acoplado a um sistema com um motor que girasse. Era um sistema mecânico, né? Os montadores adoravam isso. Quando eu discuti isso lá no nosso conselho editorial, o pessoal ficou assim, meio perplexo e até meio em dúvida se aquilo realmente funcionaria, né? E funciona. Muita gente montou o circuito, talvez até com modificações no arranjo, né? Mas eu tive notícia, recebi cartas de leitores indicando que tinham montado e tinha dado certo e acharam muito interessante, né? Até teve uma empresa que gostaria de fabricar uma caixa acústica Leslie, né? Utilizando aqueles meus recursos. É lógico que eu falei que aquilo não é patente minha, o efeito chama efeito Leslie, né? E já existiam, inclusive, em outros locais, recursos semelhantes que faziam o som giratório. E o artigo fez bastante sucesso na época, né? E com essas observações de bastidores, né? De pessoas que acharam esquisito, pessoas que montaram, pessoas que queriam fabricar e pessoas até que queriam modificar aquilo para ter algo diferente. Se você gostou desse vídeo, falando de projetos que eu fiz no passado, eu, Newton Sebraga, escrevi, criei, projetei, publiquei em diversos órgãos da imprensa especializada, inscrevam-se na nossa playlist do canal do Instituto Newton Sebraga, deixe o seu like e aguarde para o próximo, que nós falaremos certamente de mais projetos que fizeram época. Alguns até mostrando os componentes que usamos na época. Tenho a lâmpada neon guardada nas minhas caixinhas, não tenho o circuito funcionando. Infelizmente, muitos se perderam.
Até mais.